Boa noite. A sexta-feira foi mais um dia de manifestações em todo o país. Os moradores do município de Barueri saíram às ruas em apoio às manifestações realizadas na cidade de São Paulo, em direção à rodovia Castelo Branco. O protesto bloqueou a rodovia por volta das 18 horas nos dois sentidos, causando um enorme congestionamento. Os manifestantes seguiram em direção a São Paulo. O acesso à rodovia Regis Bittencourt pelo Rodoanel Mário Covas também foi fechado. O trânsito só foi liberado por volta das 9h30 da noite. E em Alphaville, algumas pessoas também se reuniram para se manifestar. Por conta disso, as empresas liberaram seus funcionários mais cedo e os motoristas levaram horas para sair ou entrar no bairro. Por volta das 17 horas, um grupo se reuniu em frente à Praça Oiapoque, com cartazes, chegando a fechar uma pista da Alameda Rio Negro, para quem entrava em Alphaville. O protesto seguiu em direção a Castelo Branco, mas se dispersou antes de chegar à rodovia. No sábado, mais manifestações aconteceram em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, cerca de 30 mil pessoas se reuniram na Avenida Paulista, em frente ao MASP, contra a PEC 37, que retira do Ministério Público o poder de investigação. Apesar disso, muitos manifestantes reclamavam dos gastos excessivos na Copa do Mundo. Da Paulista, eles se dirigiram ao Ministério Público de São Paulo. E a segunda-feira também começou com algumas manifestações. O acesso ao Porto de Santos foi bloqueado pela manhã por um protesto que pedia a redução das passagens de ônibus e o passe livre para atletas e estudantes. O ato terminou sem confusão. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou a suspensão do reajuste do valor dos pedágios cobrados nas rodovias privatizadas de todo o estado, que deveria ser aplicado no dia 1º de julho. O governador também cancelou o reajuste do valor da travessia de lanchas e balsas do trecho Santos-Guarujá. Alckmin afirmou ainda que o governo está assumindo esses custos por um ano e nega que essa seja uma medida populista. A decisão foi tomada depois de uma série de protestos que interromperam o trânsito em rodovias de todo o país. Por conta das manifestações, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral apresentaram nesta segunda-feira um projeto de lei de iniciativa popular para uma reforma política no país. As entidades destacaram que essa proposta foi criada em apoio aos protestos que acontecem há mais de uma semana em todo o país. Mas, para que a proposta seja oficialmente apresentada ao Congresso, é preciso que 1,6 milhão de pessoas assinem o projeto, que prevê, por exemplo, o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas e limites para doações de pessoas físicas para partidos. Para saber mais, a proposta está no site eleiçõeslimpas.org.br. Esse site também recebe as assinaturas. O inverno e a semana começaram chuvosos. A previsão para amanhã é de céu com muitas nuvens. O sol pode aparecer durante o dia e deve chover a qualquer hora. Máxima de 22 e mínima de 14 graus. E falando em inverno, nós vamos apresentar agora uma matéria feita pelo UOL que fala sobre as doenças respiratórias tão comuns nessa época do ano, inclusive a gripe H1N1. Olá! E o Saúde de hoje vai falar sobre o vírus H1N1 e sobre algumas dicas para você cuidar da sua saúde nesse inverno. Em 2009, a pandemia de gripe A causou 15 vezes mais mortes que o estimado na época, segundo um estudo que acaba de ser publicado pela revista médica The Lancet Infectious Disease. O fim da pandemia foi decretado em agosto de 2010 pela Organização Mundial da Saúde. Desde então, o vírus segue circulando em todo o mundo e produzindo surtos localizados. Por isso, especialistas reforçam a importância da vacinação para evitar uma possível epidemia. E para falar sobre o H1N1 e sobre as doenças respiratórias do inverno, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Adilson Cavalcante. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, Jair. Adilson, que é infectologista da Faculdade de Medicina do ABC. Adilson, inverno chegou, os dias estão ficando mais frios,
aumenta mesmo o número de pessoas que contraem quadros respiratórios, principalmente gripes e resfriados? Sim, com certeza, né? O inverno é característico do aumento do número de doenças respiratórias, né? E a gente tem que ficar muito preocupado em relação principalmente à gripe, né? Adilson, a gente ouviu falar muito do H1N1 em 2009, quando a gente teve a pandemia e tal. Nos últimos 2 anos a gente não ouviu falar tanto, parece que o assunto estava meio adormecido. Esse ano a gente voltou a ouvir falar do H1N1 com uma frequência um pouco maior. O que você acha? Os casos que a gente está vendo no Brasil estão dentro do esperado? Está tendo um certo aumento desses casos novos? O que você está sentindo aí do que você tem visto em São Paulo e no Brasil? Com a campanha de vacinação em massa que houve no Brasil em 2010, né, então era esperado que o número de casos realmente fosse menor. Em 2011 parece que as pessoas não se vacinaram tanto, a campanha já não foi tão expressiva quanto a de 2010, eu acho que a de 2010 foi uma das maiores campanhas de vacinação em massa, eu acho que do mundo, aqui no Brasil, né? E em 2011 o pessoal relaxou, 2012 relaxou mais ainda, né? Inclusive com as medidas de prevenção. Então, provavelmente o número de casos está aumentando esse ano aqui, tanto em São Paulo quanto no Brasil inteiro, devido a essa não adesão às vacinas e a falta de cuidados pessoais por parte da população também. Então, assim, alguns especialistas, alguns médicos estão falando assim que parece que os casos agora que a gente tem visto são casos mais graves do que a gente viu em 2009. Você acha que esse vírus, nessa apresentação de 2012, nessa versão dele, ele está mais potente, ele está diferente ou é o mesmo vírus sem grandes alterações de potência e de virulência? As informações que nós temos até o presente momento é que o vírus de 2009 continuou circulando no mundo inteiro. É o mesmo? É o mesmo vírus. O que a gente tem H1N1. hoje é igual? A taxa de resistência dele ao medicamento que nós temos disponível, que é o Oseltamivir, o Tamiflu, é muito baixa, né? É menos de 1%, segundo estudos aí publicados, né? Então, o que está acontecendo é que provavelmente as pessoas estão pensando menos nesse tipo de infecção e as pessoas estão demorando mais para receber o tratamento adequado. Então, o atraso no tratamento, o atraso nos cuidados específicos, principalmente naquelas pessoas que têm algum fator de risco, alguma doença de base já, é que pode dificultar o manejo e pode, inclusive, levar ao óbito dessas pessoas, né? Mas o vírus em si é o mesmo. É o mesmo, não mudou. É o mesmo, não mudou. Isso vale dizer, então, que quem tomou a vacina lá em 2009 e 2010 está protegido? Ou quem já teve H1N1 mesmo em 2009 e 2010 também está protegido? Não vai ter a doença de novo? Certamente aquela doença grave, quem já teve não terá novamente. E a questão da vacina é a mesma coisa. Lembrando que a recomendação é que a vacina de gripe tem duração de 1 ano. Então, quem se vacinou em 2010 e deixou de se vacinar em 2011 e não se vacinou esse ano, certamente a proteção já é uma proteção menor. Então, Adilson, hoje o governo oferece vacina para menores de 2 anos, maiores de 65? Isso. E pessoas profissionais de saúde e pessoas que têm alguma comorbidade, alguma outra doença de base que inspira maiores cuidados. Isso. E as grávidas. Essas são as indicações que estão do Ministério da Saúde. Mas isso. Qualquer um pode tomar, Adilson? Qualquer um. As pessoas que não se encontram nesse grupo que o governo determinou que pode receber gratuitamente, podem ir a uma clínica particular de vacinas. O custo hoje é baixo, em torno de R$50 a R$70, dependendo da clínica, e tomar essa vacina. Lembrar que é uma vacina que tem que ser feita anualmente. Anualmente. Adilson, muito obrigado. Eu acho que a gente precisa de esclarecimentos importantes, né? Enfim, as pessoas, mais uma vez, a gente volta a esse tema, né? Inverno está aí, casos de H1N1 aparecendo de novo, muita gente não se vacinou, muita gente não está se cuidando como deveria, e aí a gente tem como mexer, tem como reverter um pouco essa situação, né? Com certeza. Limpando as mãos já é um começo. Já é um bom começo. Adilson, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Com a UOL também.
Pessoal, o Saúde de hoje está terminando. E se você quiser assistir a íntegra da entrevista com o infectologista Adilson Cavalcante, dê uma checada na nossa página do UOL. Valeu, semana que vem estamos de volta. E por hoje é só. A gente se vê amanhã aqui no Boletim TJ Alfa.